Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte hoje para a gente comentar sobre a jornada dos brasileiros na Copa Sul-Americana, na Copa Libertadores da América e hoje não, ontem não foi uma noite tão feliz para os brasileiros, né? Infelizmente não foi como terça-feira, né? Quarta-feira foi uma noite bom para alguns, nem tão boa para outros, tá? Eu começo pela Sul-Americana, Fluminense e Júnior Barranquilla. Foi 3-0 pro Júnior Barranquilla. Aliás, inverti, né? Não é Fluminense e Júnior Barranquilla, Júnior Barranquilla e Fluminense. Fluminense foi enfrentar o Barranquilla lá em Barranquilla, né? Então, 3-0 pro Júnior Barranquilla, um primeiro tempo ruim, assim, péssimo do time do Fluminense. O Júnior Barranquilla fez 2 gols no primeiro tempo, um primeiro tempo que falei, vou repetir, o tricolor carioca pouco apresentou. Perdido em campo. Primeiro gol saiu muito cedo, né? Um cruzamento do Albornaz, né? Alguma coisa assim. Peço perdão aqui. E aí o gol do Moreno, né? Ele marcou segundo gol de pênalti, gol do Borja, né? Ex-Palmeiras. Segundo tempo, o Fluminense até melhorou um pouquinho, mas não teve o ímpeto, não teve a força que o Júnior Barranquilla teve no primeiro tempo, não conseguiu marcar. E aí o Barranquilla fecha a conta com Sambueza, né? Sambueza, não sei se é a pronúncia correta, tá? Um gol de contra-ataque, é um lance rápido e fecha a conta, né? Fecha a conta, um resultado muito ruim. É óbvio que é fora de casa, mas a gente sabe que pelo saldo de gols pode complicar, né? Pode complicar a equipe do Fluminense. Muito estranho, né? Essa equipe do Fluminense do Abel costuma ser muito sólida defensivamente e até por isso muito criticada em alguns momentos por ser excessivamente retranqueiro e no momento que talvez no tempo, pelo menos no primeiro tempo que o Fluminense se propôs a se defender melhor, o time, enfim, um pouco perdido em campo, é, deixou muito espaço, né? Deixou o Júnior Barranquilla fazer o que quis e o resultado tá aí, né? 3-0. Resultado, repito, muito ruim para a equipe do Fluminense, porque a gente sabe que é o primeiro, apenas um, né? Apenas uma equipe passa e pelo saldo de gols já começa a ficar chato, né? Já fica complicado, porque se eu tomar 3 gols e não fazer nenhum, é realmente uma situação ruim, tá? Mas a equipe do Fluminense do Abel Braga já mostrou sua força, né? Foi um jogo atípico, na minha opinião, pelo menos, foi um jogo atípico, né? Em virtude, se sente o cansaço, né? De viagem, eu acho que foi mais esse o efeito, né? O impacto do primeiro tempo bastante ruim do Fluminense, bastante desligado da equipe do Fluminense. Então eu acho que foi aquele típico jogo em que a equipe sente o cansaço, sente o desgaste, né? Assim como o Palmeiras, assim, não querendo tirar o mérito do Ceará, né? De forma alguma, mas naquela partida contra o Ceará, o Palmeiras demonstrou claramente uma falta aí de um excesso, né, de desgaste em virtude do excesso de jogos, né? Então são lances que acontecem, mas numa partida, uma partida de Sul-Americana, né? Cara, assim, um campeonato tão decisivo que só passa o primeiro do grupo. Você sentir o cansaço tem um sério perigo, né? Você corre um sério risco. Eu acho que o, a Sul-Americana não é a prioridade do Fluminense, né? O Fluminense vai fazer partida a partida. É uma coisa que o Abel Braga falou, né? A gente não. Qual que é o objetivo do ano? É Sul-Americana? Não, a gente vai. O próximo objetivo é a próxima partida, né? E eu acho que o Fluminense tem que fazer isso, né? O grande objetivo declarado era a Libertadores, isso ficou pelo caminho, né? A Sul-Americana seria um prêmio de consolação, sim, mas não é uma Libertadores, né? Então o foco é partida após partida. Essa partida, infelizmente, a equipe sentiu e o resultado tá aí. O Barranquilla foi muito bem, não é querendo tirar o mérito, assim como eu falei do Ceará, não é querendo tirar o mérito da equipe, porque a equipe adversária tem que mostrar sua força e golear, né? Tem que fazer gols quando o seu adversário permite. É assim que você respeita a bola. Não é ficar tocando de lado, né? O que o Palmeiras fez na terça-feira, né? Assim, não é ficar tocando de lado, não é ficar gritando olé e ir pra cima. Se o adversário está permitindo, você tem que construir o placar, tem que construir a vitória,
tem que pôr a superioridade dentro de campo, porque o saldo de gols pode ser importante, né? E nesse grupo da Sul-Americana do Fluminense, o resultado de gols, o saldo de gols pode ser decisivo, né? Então, se o Fluminense permitiu, o Júnior Barranquilla foi lá e fez a sua parte e goleou jogando em casa, tá? Outro resultado desfavorável de brasileiros, Racing e Cuiabá, né? O Cuiabá foi enfrentar o Racing na Argentina e foi presa fácil, assim. O Racing, uma equipe... O Racing dominou o jogo inteiro, né? O Racing foi superior o jogo inteiro. Os 2-0 para mim ficou barato. O que o Racing criou, o que o Racing, cara, colocou o Cuiabá em maus lençóis, é impressionante. Assim. Uma equipe que tem nível para estar na Libertadores. A gente vê algumas equipes jogando na Libertadores agora. É o próprio exemplo aí, o Petroleiro que jogou contra o Palmeiras. O Racing é uma equipe que, neste momento, tá? A gente avalia momento. É isso. Assim, não tem. Infelizmente, não tem como a gente ficar fazendo. Viver de passado, né? No ano passado, não. A gente avalia o momento, né? O que as equipes apresentam agora. E agora o Racing mostra um bom futebol, mostra que é uma equipe que teria nível para jogar Libertadores e competir. Né? O Cuiabá foi. Falei, vou repetir, você repetiu, foi presa fácil, né? Foi presa muito fácil. Primeiro gol ali do Javier Correa. Segundo gol, né? Gol do Alcaraz, né? Se eu não me engano. E aí o Cuiabá até tentou descontar. Chegou a marcar um gol com o Alisson, mas foi impedido, né? Foi marcado um impedimento na jogada. E uma série de outras oportunidades criadas pelo Racing. O 2-0, repito mais uma vez, ficou muito barato, hein? Ficou muito bom para o Cuiabá. Porque aquilo que a gente fala do saldo de gols, né? Se a equipe cuiabana sonha com uma possível classificação, tomar apenas 2 gols é pelo desenho da partida, pelo que criou o Racing, pelo que ameaçou o Racing, foi um bom resultado, hein, pro Cuiabá. Foi um bom resultado até, porque poderia ter sido uma goleada histórica, né? Então, há mais um brasileiro que não foi feliz. Pulo agora para o Santos, porque o Santos quase, né? Quase teve uma noite infeliz jogando na Vila. Partida de muita oscilação do Santos. O Santos não jogou bem, né? Mesclou aí bons momentos com maus momentos. O Santos sai na frente, né? Um cruzamento do Madison e o Jojar Júlio, né? Não sei se esse é o nome. Tem gente que brinca, né? O Santos é especialista em criar Jojan, né? Nomes compostos, né? Então, qual que é seu nome? Júlio? Não, vai ser Jojan. Tem gente que brinca com isso, né? E curiosamente, nomes compostos e nomes compostos legais de falar, né? São legais de falar os nomes compostos dos jogadores do Santos. Abriu o placar no primeiro tempo e aí cede o empate, né? Cede o empate. Infelizmente, o Santos mostra essa oscilação, né? Começa bem, começa ganhando. Parece 3-2 para cima da Universidade Católica de Quito, né? Não falei o adversário aqui. E aí o empate sai numa assistência do Dias para o Martinez empata e a virada sai com Kevin Minda, né? Kevin Minda, um chute de longe do Kevin Minda. O Santos vai pro intervalo, né? Término do primeiro tempo sob vaias da torcida e no segundo tempo não significa que houve uma grande melhora, tá? Não significa uma grande melhora, mas o Santos conseguiu empatar um pênalti do Léo Batistão. Ele sofreu o pênalti, ele cobrou. Um lance que, para mim, essa penalidade foi meio questionável. Se ele toma o contato, mas para quem não viu o lance, veja depois. Ele dá um pulo ali, que ele levanta as pernas. Ele dá um pulo, ele dá um peixinho, ele levanta as pernas e o árbitro comprou, né, a ideia dele. É óbvio que é o contato, né? E eu sempre, quando esse tipo de lance acontece, primeiro eu olho assim, se esse lance fosse o inverso, né? Se o Batistão fizesse essa carga nas costas do zagueiro, o árbitro marcaria? Certamente que sim. Então a recíproca para mim é verdadeira. Por isso que eu só faço a brincadeira porque o lance é muito engraçado, né? Ele se joga, ele toma contato e assim, né? Tomou contato, cai, né? Cai normal, cai da forma como teve. Ele deu o pulo, obviamente, para dar a cabeçada, mas ele se joga, levanta as pernas para o ar,
Foi um lance meio bizarro, né? Ele consegue um empate aí mais pro final do jogo, né? Cruzamento do Lucas Barbosa e gol do Ângelo, né? Do Ângelo, né? Então, o Santos que começou bem, deu alegria ao seu torcedor, tomou a virada, né? Parecia que ia ser uma noite melancólica, parecia que a jornada, o caminho do Fabian Bustos na equipe santista iria acabar, né? E aí consegue o empate, consegue enquadrar de novo e duas viradas, é uma partida de duas viradas. O Santos apresenta seus problemas, né? É uma equipe que tem as suas limitações. O Fabian Bustos tá buscando opções, tá buscando até por isso ele está lá, né? Até por isso ele foi contratado, mas aquela justificativa que o Santos deu para demitir o Fábio Carille, né, de resgatar o futebol ofensivo, porque o Fábio Carille tendia a ser excessivamente defensivo, não vem se confirmando com o Fabian Bustos, né? E não adianta você querer uma equipe ofensiva se o seu elenco não tem a qualidade necessária para isso, né? Até por isso tomou a virada muito facilmente da Universidade Católica, né? Então, minha opinião, pelo menos apenas minha humilde opinião, como diria Rogério Ceni, uma decisão precipitada, na minha opinião. Precipitada, porque aí você tem que pagar encargos trabalhistas pela demissão de mais um treinador. E certamente que isso, o cara, apesar de ser defensivo, apesar do Santos, uma questão de identidade, né? Não gostar do estilo do Fábio Carille, eu acredito que se o Fábio Carille tivesse até hoje, o Santos estaria muito mais ajustado, mas muito mais ajustado defensivamente e, consequentemente, né, quando você se ajusta defensivamente, você consegue liberar um pouco mais o seu ataque, né, e a equipe naturalmente começa a construir um pouco mais. É assim que, pelo menos, eu imagino que funcionaria o Santos do Fábio Carille, tá? E acredito que neste momento estaria vivendo uma situação muito mais tranquila e pelo menos um pouco melhor. Eu acho que foi uma decisão precipitada, enfim, a gente só pode torcer pelo bom trabalho do Fabian Bustos, né, que está dando resultado. É difícil dizer. É muito difícil dizer. Conseguiu um empate com o Fluminense na primeira rodada do Brasileirão, onde o Santos só se defendeu, inclusive com direito a polêmica, né, com o Juca Kfouri, que ele num artigo que ele escreveu Fluminense 0, ninguém, né, como é que é, alguma coisa assim, ninguém 0, né, se referindo ao Santos, e aí gerou uma repercussão, houve nota de repúdio do Santos, e o Juca Kfouri ele falou sobre o assunto e não pediu desculpas. Ele falou, cara, foi uma ironia porque o Santos não jogou nada. Agora, se vocês não entendem a ironia, eu não vou pedir desculpa aqui. Eu não sou louco, né? Não sou insano de questionar a história do Santos, de forma alguma. Agora, quis ser irônico. Quem quer entender a ironia, entenda. Quem não quiser, vai aprender o que é ironia, né? Foi algo do tipo que ele falou. Polêmico, que eu não vou tomar partido de ninguém. Eu só acho que assim, não pode acontecer o que aconteceu com... O Santos tem todo o direito de se manifestar e de cobrar, enfim. Não entra mais. Quem for da equipe não entra mais. O Santos tem todo o direito de fazer isso. Como o Palmeiras fez com o Paulo Morsa, né? Paulo Roberto Martins. Agora cabe à empresa defender, blindar o profissional, né? Eu acho que o que a Transamérica fez às vezes, muita gente falou, né? Pô, cabe à empresa proteger, blindar o profissional. Mas às vezes a própria Transamérica também não compactou com o que ele disse, né? Não gostou do que ele disse e preferiu optar pela demissão justamente porque foi muito pesado, pelos próprios valores da companhia. Às vezes pode ser isso, mas aquilo que muita gente falou e eu faço coro. Eu acho que cabe à empresa, o Palmeiras, o clube, no caso o Santos agora, tem todo o direito de se manifestar e de cobrar qualquer coisa. Mas a empresa tem todo o direito de proteger e blindar o seu dado. Você não vai deixar ninguém entrar, então tudo bem. Isso é falta de profissionalismo seu. Porque quem falou foi um profissional. O outro profissional, cara, você pode pegar na Transamérica o Leandro Boldaquian, que é o cara que cobre o Palmeiras. Por que o Boldaquian não pode só porque o Morsa trabalha com ele? Né? Não faz sentido. Aí cabe aí de gestão para gestão, no caso da empresa, conversar com o Palmeiras e falar, olha, ele beleza, assim,
Ele não fala mais do Palmeiras, mas é, né, outro profissional, ainda mais um cara como o Boldak que cobre o Palmeiras há tanto tempo, eu acho que não cabe, né? E aí o profissionalismo tem que entrar em ação, né? Às vezes se faz uma nota no calor do momento e depois há um entendimento de que não, pô, não vamos por esse caminho. De fato, o setorista pode entrar, mas o Paulo Morsa não pode falar mais do Palmeiras, né? Algo do tipo, né? Eu acho que é por esse caminho, assim. O Santos, repito, tem todo o direito de se manifestar contra o Juca Kfouri. Se sentir ofendido, e eu acho que tem que se sentir ofendido, mas eu também entendo o lado do jornalista, né? Que ele fez uma ironia justamente pelo que apresentou o Santos. Então, se o Santos tem melhora, cara, assim, é difícil dizer porque o elenco ele é limitado, né? O Santos, desde o Fábio Carille, não faz uma partida contundente. Talvez só aquela virada contra o Corinthians, que não foi uma grande partida, né? O grande momento da partida foi a virada mesmo. Então também não foi um grande jogo. O Santos vai vivendo de acordo com as suas limitações. Tem problemas financeiros, né? Tem que ajustar as contas. Teve problemas administrativos por muitos anos, né? E aí alguns técnicos passaram lá, conseguiram tirar leite de pedra, né? E meio que enganou, né? Meio que criou um ilusionismo, né? O caso do Sampaoli e do Cuca, né? Meio que criou um ilusionismo e os caras acharam que estava dando tudo certo e agora colhe os frutos da gestão irresponsável que aconteceu. Agora vai sofrer, assim, não adianta a gente querer ser, é, enfim, querer vender uma ilusão. Vai sofrer, vai sangrar, mas tem que deixar o cara trabalhar também agora. Se já não quis comprar a ideia do Fábio Carille, agora tem que deixar o Fabian Bustos e deixa o cara trabalhar né, e quando acontecer coisas que a gestão não compactua, aí tem que entrar o profissionalismo de reúne comissão, elenco, fala, vamos entender o que está acontecendo, qual que são os problemas, o que está faltando, né? Ah, tá faltando profissional. Não, então aí vocês vão ter, até por isso, aí cabe a gestão profissional, né? Fabiano Bustos, comissão, vocês foram contratados para dar jeito com o elenco que tinha. Com esse elenco que tá aí, então não adianta reclamar que precisa de mais. Né? É isso que tem, é com essas peças que você tem que trabalhar. Enfim, vamos seguir, né? Vamos seguir, falar de pular agora para Libertadores. Né? O Santos foi bem sucedido, eu falei de 3 brasileiros na Sul-Americana e só o Santos venceu. Agora eu pulo para Libertadores porque foi uma noite ruim do Fortaleza. Perdeu de 2-0 do River Plate. Era uma partida difícil mesmo, jogando fora de casa ainda por cima, né? Jogando na Argentina. Era uma partida muito difícil. E curiosamente o Fortaleza começou muito bem. O Fortaleza começou pressionando o River. Ameaçou, foi perigoso. Foi perigoso, mas o River com 2 gols de longe, né? Um do Fernandes e outro do De La Cruz. Aliás, belos os 2 gols muito interessantes. É aquela coisa que a gente fala, né? De chutar de fora da área. É a importância de você ter um atleta de chutar de fora da área. Porque chutar de fora da área pode resolver uma partida. E no caso o River fez 2 gols de fora da área. Né? O Fortaleza criou, teve chance com o Pikachu. Aliás, um chute do Pikachu, cara. Uma defesaça do Armani. Impressionante. Né? Não era a noite do Fortaleza. O Fortaleza não vive um bom momento. Tá? Não vive um bom momento. Cria, né? Cria chance de gol, a bola não está entrando. Não é a melhor fase do Fortaleza em termos de gols. Sim, às vezes você vive isso ao longo da temporada. E aí cabe à gestão, à comissão técnica, aos jogadores entender esse momento. Né? Entender que a fase não é boa. A gente está criando, a gente está construindo, a gente está ameaçando, a gente está oferecendo perigo, mas os adversários estão sendo mais felizes. Infelizmente é isso. Né? Não estou questionando a qualidade dos adversários. Né? O Cuiabá que venceu no Brasileirão, agora o River que venceu, não estou questionando isso. Longe de mim querer questionar, ainda mais questionar a qualidade do River Plate, né? Eu não sou maluco, mas é que o Fortaleza fez o seu papel, que ameaçou, que assustou, fez isso. Teve chance de gol, teve tudo isso. Agora, infelizmente, a fase não é boa, né? Não é boa. Perdeu do Colo-Colo, um jogo que o Fortaleza criou quase com... Teve chance de... Quase não, né? Porque se você falar quase é meio subjetivo, né? Mas teve a oportunidade de igualar o marcador.
né, em 2 lances defensivos. Então, talvez é esse. É que não é muito o perfil do Vojvoda, e até por isso o Vojvoda ele é muito elogiado, né, pela crítica, né? Mas talvez seja o momento, até pela fase de estar criando e da bola não estar entrando, acho que cabe, né, o Vojvoda aí, cabe o trabalho do profissional de entender, cara, a gente vai ter que dar um passo atrás agora, né, porque já são 3 derrotas na conta, vão dar um passo para trás, né, e a gente vai ser mais retranqueiro, mais defensivo mesmo. Infelizmente vai precisar. Não é o que a gente gosta, não é o que a gente acredita, mas vai precisar, porque a fase não é boa. E aí quando voltar a fase, né, a bola começar a entrar, aí volta tudo ao normal. Mas é que a fase é ruim, realmente é muito ruim. E não é uma equipe que está jogando mal, né? Não é difícil, era um jogo muito difícil contra o River. E a derrota era já, assim, muita gente até colocava na conta, né? Ah, jogar na Argentina o River vai ganhar. Assim, até um empate é complicado, né? E foi guerreiro, assim, foi valente, repito, criou o começo da partida, o Fortaleza começou já pressionando, com menos de 2 minutos já estava com uma chance de gol, que deu azar, cara, deu azar, a bola bateu na perna ali do defensor, enfim, chegou muito perto do gol, assim, acho que não foi menos de 1 metro para a bola entrar no gol, menos de 1 metro, mas não dá, eu falei, vou repetir, quando a fase não é boa, ela não é boa, né? E aí acaba perdendo partidas em que, se você tivesse sido um pouco mais conservador, um pouco mais retranqueiro, teria pontuado, teria feito 1 ponto, né? Então, não é o estilo, não é o perfil do Fortaleza, não é o perfil do Vojvoda, né? E de novo, é até por isso que ele é muito elogiado. Mas aí vai caber o trabalho de gestão dele de entender agora, pô, agora 3 derrotas já, tá na hora de. Segunda rodada do Brasileirão agora. Tá na hora de a gente retraçar a rota aqui. Vamos fechar um pouco a casinha. Porque a gente precisa voltar a ganhar confiança e entrar num. Sair da má fase, pelo menos. Não é entrar numa boa fase. Né? Sair da má fase. Sair da zica, né? Esse eu acho que o ponto de partida, o próximo objetivo do Fortaleza, é sair da zica, né? Mas não é uma derrota que tem que falar, você olha e fala, nossa, né? Que desespero, né? Não, sim, você sabe que jogar contra o River na Argentina é muito complicado, né? É uma tarefa difícil. Poucas equipes vão lá e vão ganhar. Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. É um time de muita qualidade, é uma equipe que a gente coloca como um dos favoritos da competição, a ganhar a conquistar o título da competição, né? Atlético Mineiro e América Mineiro, tá? O primeiro confronto de equipes mineiras na história da Libertadores, né? Então um jogo muito bacana, um clássico. E a verdade é que a partida terminou empatada em 1-1 e era para o América ter vencido, hein? Era para o América ter vencido, a volta do Wagner Mancini ao América, né? Depois da demissão do Marquinhos. O Mancini, que para quem não se recorda, saiu para treinar o Grêmio, né? Recuperar o Grêmio, salvar o Grêmio, não conseguiu. Ele volta ao América e uma partida. E é engraçado, né? O América, quando joga como visitante, é algo impressionante. Quando joga como mandante, nada dá certo, né? Agora, quando vai de visitante, foi um visitante indigesto. O Atlético Mineiro pressionou o jogo inteiro. Tá? O Atlético Mineiro fez o Jailson trabalhar geral, hein? Fez o Jailson trabalhar geral. O Arana, para mim, jogou bem essa partida, hein? Ameaçou, chutou de fora da área, domínio do Atlético Mineiro no primeiro tempo, terminou empatado em 0-0 e no segundo tempo, gol do América, né? O Azevedo aprontou para cima do Atlético Mineiro, hein? Aprontou para cima do Galo, um contra-ataque rápido. Ele deixou ali Godin e Jair na saudade e chutou de muito longe para fazer um golaço, né? Um gol histórico, um golaço. Mas um golaço, um golaço, um golaço. Um golaço mesmo. Porque tinham dois companheiros dando opção para ele, né? E ele chutou, na hora que ele chuta, parece que é um lance casual e sai um golaço, tá? Sai um golaço, o Atlético, o Galo chega à igualdade num lance irregular, tá? Lance que
Cara, assim, pra quem tiver a bola no lance normal, é duvidoso, né? Mas o bandeirinha estava bem posicionado, né? Não havia ninguém na frente cobrindo a visão. Eu acho que o bandeirinha foi mal. Foi mal. Né? O Galo consegue um empate com o Ademir e um lance que claramente tem pedido. Claramente, sim, mas é claramente na câmera lenta, né? Mas eu repito, o bandeirinha ele é treinado para isso e ele tá bem posicionado, né? Ele tá bem posicionado, até porque o impedimento acontece próximo ali da linha da grande área. Então facilitou ainda mais o trabalho dele. Mas ele não viu, o gol foi validado, o Atlético consegue a igualdade e aí abre margem para piadas, né? Abre margem, porque o jogo contra o Boca na temporada passada já foi muito questionado, já tem aquela brincadeira de pênalti para o Galo e mais um lance, né, questionável, polêmico. Questionável não, para mim o impedimento houve, né? Não é questionável. Quando há um lance claro, eu não digo que foi polêmico e que é questionável. Houve. Faltou competência da arbitragem de marcar, porque não tem árbitro de vídeo, né? Nessa primeira fase da Libertadores, fase de grupos. Então não há muito como depender do árbitro de vídeo para fazer essas correções, mas, né, cabe ao árbitro estar bem, o bandeirinha estar bem posicionado, e ele estava bem posicionado, e marcar o lance. Não foi marcado, né, o América vai ficar na bronca, mas uma coisa para se chamar a atenção é isso: o América como visitante é um visitante indigesto, e é uma partida que a volta do Mancini, né, e estreia do Wagner Mancini, parece que uma transição suave, né? Parece que vai ser uma transição suave. A gente, obviamente, vai ficar na torcida para que duas equipes mineiras avancem, né, para a fase de mata-mata da Libertadores. Se vai conseguir ou não, eu não sei. O Galo, para mim, eu coloco como um dos favoritos e para mim vai passar como líder do grupo. Agora o América nessa de jogar, de perder em casa e vencer fora de casa, e dessa vez nem venceu, né? Foi injustiçado, sim, foi, mas poderia ter saído com a vitória, sim, mas não venceu, né? Então precisa começar, pelo menos com o Wagner Mancini apontou em casa. Precisa disso, né? Se quiser sonhar com uma classificação histórica para a fase de mata-mata, vai precisar, né, entrar num. Talvez a chegada do Wagner Mancini seja um divisor de águas, não sei. Não sei, agora ele vai ter que se provar, né? Porque a gestão mandou embora o treinador que ajudou essa equipe a se classificar para a pré-Libertadores, que ajudou essa equipe a chegar numa inédita fase de grupo da Libertadores de forma heróica, né? E aí o cara é demitido e o Wagner Mancini, Fábio, eu tô com o Fábio na cabeça, né? Que eu tava falando de Santos Fabian Bus, né? Cabe ao Wagner Mancini fazer esse trabalho agora, ele assumiu essa bronca e agora ele vai ter que corresponder, né? Vai ter que corresponder, ainda mais pela forma como ele saiu, né? Saiu para treinar o Grêmio, foi rebaixado, não foi ele que rebaixou o Grêmio, óbvio, foi rebaixado junto com o Grêmio e aceitou esse desafio. Agora é dor de cabeça para o Mancini, né? Para finalizar, Corinthians e Deportivo Cali. Jogo na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, 1-0, tá? 1-0, uma partida em que o Corinthians não foi bem. Teve as melhores oportunidades. Eu acho que o Corinthians teve mais intensidade que o Cali, foi mais perigoso que o Cali. O Jô chegou a marcar ainda no primeiro tempo, o gol foi anulado, né, por impedimento. Segundo tempo, o Corinthians, né, começa pressionando de novo. Mais uma vez é um pouco mais superior, tem as melhores chances. As melhores chances de gols do primeiro tempo, acho que foi do Cali, inclusive, tá? Não foi nem do Corinthians. O Corinthians tentou pressionar tudo, mas quem foi mais perigoso no primeiro tempo foi o Cali. Obrigou o Cássio a fazer pelo menos umas duas grandes defesas, né? O Deportivo Cali poderia ter saído na frente no primeiro tempo, porque o Corinthians tinha mais volume, tinha mais ímpeto, tinha até muito empurrado, inflamado pela sua torcida, mas o Deportivo Cali foi mais perigoso. Tá, o segundo tempo seguiu a mesma tônica, o Corinthians tentando crescer no jogo, tentando buscar o gol, não conseguiu, o gol acabou saindo num lance bizarro, mas um lance bizarro, né, do zagueiro Caldeira, né, do Deportivo Cali. O Fagner chuta, né, e o goleiro dá o rebote alto. O Caldeira ele foi dar uma cabeçada na bola para
Acho que não sei o que ele quis fazer. Ele foi jogar para escanteio, eu não sei. Eu sei que ele cabeceou pro gol e parecia que ele tava cabeceando contra o gol do Corinthians. Assim, um lance bizonho, assim, um dos lances mais cabulosos. Depois do lance ele fala que foi empurrado, né? Mas, cara, assim, não dá para entender. De verdade, é aqueles lances que você fica com a interrogação na cabeça e fica tentando entender o que ele tentou fazer. Porque foi um belo gol. Foi um belo gol. E ele cabeçou para fazer o gol. Esse que é o mais bizarro, né? É estranho. O lance é muito estranho. O que ele tentou fazer é difícil entender. Não tô querendo falar que teve mala de nada, tá? Eu só tô colocando aqui o que ele tentou fazer. Foi um dos gols contras mais bizarros que eu vi nos últimos tempos. Né? Dos últimos anos, talvez. Foi um dos gols mais bizarros. Para quem não viu, veja o lance, porque é um lance bizonho. Bizonho. Eu imagino que ele tentou cabecear por cima do gol. Né? Mas, nossa, ele faz um golaço ali e é tão estranho que parece que ele tá cabeceando contra o gol do Corinthians. Não, ele tá cabeceando contra o próprio Patrimônio, né? E curiosamente, esse mesmo Caldeira, no final do jogo, ele teve a chance de igualar, né? Ele teve a chance de se consagrar, de se redimir. Ele recebeu sozinho, né? O Cássio, eu acho que já chegou um pouco atrasado, né? Daria tempo dele fazer um gol tranquilo, ele chutou por cima do gol, né? Aí o que era para ele ter feito no gol contra, que era jogar por cima do gol, ele fez na hora, né, que ele tinha que ser decisivo para empatar, né? Não dá para cobrar de zagueiro, né? A bola veio muito rápida, ele chuta, não tem aquela qualidade para matar a jogada e chutou por cima do gol, mas era a chance de se redimir, né? Depois de um lance bizonho, ele comete outro lance bizonho numa possível igualdade contra o Corinthians e o Corinthians se safa, né? Se salvou aí de uma situação muito delicada no seu grupo graças ao glorioso Caldeira, né? Que deu uma ajudinha pro Corinthians, hein? Deu uma colher de chá, o gol contra é absolutamente desconcertante, né? O lance que ele perdeu do gol, ele é um pouco desconcertante sim, mas se você vê que, pô, é um zagueiro, né? Não tem faro de gol, não tem essa qualidade de pegar de primeira na bola e chutar pro gol, né? Por isso que ele chuta para cima. A gente dá até um desconto, mas o lance do gol contra é absolutamente bizonho. Esse é um dos lances mais cabulosos que eu acho que eu vi nos últimos anos, né? De gol contra, pelo menos, né? E com isso o Corinthians consegue a vitória e com isso todos nesse grupo estão com 3 pontos. Importante para o Corinthians. Importante porque agora o Corinthians volta para a briga, né? Esse que era o fundamental. Se empatasse, já era uma situação extremamente delicada. Porque o Corinthians seria o lanterna do grupo e o Cali lideraria o grupo com 4 pontos. Então uma derrota seria o pesadelo, né? O pesadelo para o Corinthians. Felizmente tudo deu certo para o Timão, né? O, o glorioso, mais uma vez vou citar aqui, o glorioso Caldeira deu essa colher de chá, mas a vida do Corinthians ainda vai ser um pouco complicada, né? O Vitor Pereira ainda vai ter que encontrar uma forma de gerir este elenco, né? De preservar fisicamente alguns jogadores para que ele consiga repetir atuações contundentes ao longo da temporada. Porque foi uma grande atuação contra o Botafogo, mas eu falei aqui e outros comentaristas falaram em outros canais, se o Corinthians não pode se iludir, é preciso continuar o trabalho, né? Tem que celebrar a vitória, tem, mas não dá para se iludir, porque o Botafogo é um time claramente de formação. O Botafogo é uma equipe que vai começar uma pré-temporada agora, em virtude dos reforços que chegaram. Então vai se iniciar uma pré-temporada no Botafogo. Agora, que tem que comemorar, pô, ganhou no Engenhão lotado contra a equipe que disse não ao Corinthians, apesar do Luiz Castro não estar no banco, né? E ainda não tem a documentação necessária para atuar, mas ele estava lá, né? Ele estava lá, a equipe é dele já, ele já está no Brasil. Então, tem toda essa satisfação e eu acho que tem que ser celebrado, tem que ser comemorado. O torcedor tem que curtir o momento. Agora, assim, não dá para achar que essa partida, pô, mudou tudo, né? Não, sim, tem que ter calma, o trabalho segue,
né? O Vitor Pereira vai ter muito trabalho, ele sabe disso, ele fala disso. É uma situação difícil, pouco tempo de treinamento, ele já chegou no olho do furacão, no olho da tempestade, pegando. Agora vai ter uma sequência de jogos bastante indigestos contra adversários bastante complicados. Então o torcedor tem que ter esse entendimento de que o Corinthians está em formação ainda e não teve tempo de pegar adversários tranquilos, o Vitor Pereira, para ajustar a equipe, falar, pô, vamos pegar dois, três, quatro adversários mais tranquilos, como o Lázaro teve a chance, e aí a gente consegue, né, ver as opções, ver as peças, né, gerir o elenco. Não teve tempo, ele só tá pegando pauleira desde que ele chegou. Ele só teve, desde a eliminação do Paulista, ele teve ali uns dias para treinar, mas aí quando volta, só que treino é treino, jogo é jogo, né? E só no jogo você consegue ver os jogadores que vão corresponder, os jogadores que dão a resposta, os jogadores que crescem sob pressão, né? Os jogadores que chamam a responsabilidade. É só no jogo que você consegue ver isso. E aí agora o problema é a sequência de jogos, né? É pauleira atrás de pauleira, atrás de pauleira. Então não tem tempo de respirar. E ele falou, eu sabia do risco e eu assumi, né? Então ele não tá fugindo da bronca, não. Eu acho que é isso que é o mais legal do Vitor Pereira. É a personalidade, né? Ele sabe dos problemas que tem, ele sabe da dificuldade que ele tem e que ele iria enfrentar antes de chegar no Corinthians. Ele falou, não vou, mano. Não tô... Se eu quiser vida fácil, eu me aposento. Eu vou fazer outra coisa. Pego o dinheiro que eu já ganhei e vou viver minha vida. Não é isso que ele quer. Ele quer ser desafiado, é um cara que gosta de desafios e esse é um grande desafio para ele, né? E assim, pelas partidas mostra que a equipe está tentando. Agora vai ter uma limitação, né? A limitação física principalmente. A limitação física é a principal delas. Porque ele vai ter que gerenciar agora. Como é que vai entrar essa equipe agora na segunda rodada do Brasileiro? Vai entrar bem? Porque já é mais uma partida, né? Apesar de substituir jogadores, há um desgaste, né? Há um desgaste pelo excesso de jogos, pelo pouco tempo de descanso. Eles têm sempre, por exemplo, o William sempre tem que estar atuando. Fez um grande jogo contra o Botafogo, essa partida já houve uma queda. Claramente, eu imagino pelo menos, o desgaste físico, sem muito tempo para. Porque você imagina, se não bota contra o Botafogo no Rio, ele fez um partidaço, um pouco mais desgastado jogando em São Paulo, na Neoquímica Arena, é de se esperar que ele fosse fazer uma grande atuação também e fosse arrebentar. Não foi isso que aconteceu. Já senti um pouco, já houve um desgaste, né? Então vai ser dor de cabeça para ele vai ter que entender agora como é que ele vai fazer, vai ter que estar em boa sintonia com o departamento médico, né? E a gente, obviamente, fica na torcida para que ele consiga fazer um bom trabalho, porque eu falei, ele é um cara de muita personalidade. Chegar no Corinthians, na situação que a equipe se encontrava, precisa ter muita personalidade, precisa ter muita coragem, né? O currículo fala por si só, é um grande treinador, ele fala muito bem, assim, as coisas que ele fala no pós-jogo. Eu espero que tenha tempo, que a torcida corintiana feche com ele, para que ele consiga fazer um bom trabalho. Eu acho que pode fazer, né? Assim como o Paulo Souza, eu já falei e vou repetir, o Paulo Souza pode fazer, assim como eu acho que o Luiz Castro também vai conseguir fazer. Só que precisa de tempo, né? O caso do Luiz Castro no Botafogo é um pouco mais delicado, porque está chegando agora, a temporada já está rolando, ele tem que dar a resposta rápida e um elenco recém-formado, né? O Vitor Pereira não, já está mais um tempo, já conhece a torcida, já conhece um pouco do perfil do torcedor brasileiro, né? Ele viveu aí, né? Viu a ameaça ao goleiro Cássio. Aliás, o elemento que fez as ameaças foi encontrado, né? E já deu algemado ali na delegacia, né? Entrevista, os repórteres chegaram para entrevistá-lo e ele falou que, né? Tava de cabeça quente, que tinha perdido dinheiro numa aposta aí, esportiva, agiu de cabeça quente, se arrependeu, né? É o típico discurso de quem acaba achando que a justiça não vai acontecer e a justiça vai lá atrás dele. Que vai ficar preso, essas coisas não vão acontecer, né? A gente sabe disso, mas
pelo menos a polícia deu a resposta, né? A justiça deu uma resposta, mostrou, ó, estamos aqui, nós estamos de olho. Não existe, assim, ninguém é invisível na internet. A gente acha, né? E aí, né, pelo menos deu uma resposta pro, pro, pros jogadores envolvidos, né? Pros familiares envolvidos, mas que a galera vai ver com medo ainda vai, né? Porque o cara não vai ficar preso, né? Então, assim, esse é o ponto positivo, pelo menos é o que a gente queria destacar. Do Corinthians, o ponto positivo é a vitória, não foi uma grande partida, apesar de ter apresentado muito mais. Eu acho que foi uma partida que o Deportivo Cali, óbvio, como visitante, iria se defender um pouco mais. E enquanto estava 0-0, as melhores oportunidades para mim, pelo menos, foi o Deportivo Cali. Forçou grandes defesas do goleiro Cássio, que depois desse episódio também tá muito bem, né? Tá muito focado, muito concentrado para dar resposta para o torcedor. Então, uma vitória importante, né? Acho que o mais importante de tudo é isso: é a vitória, é os 3 pontos, é você conseguir ficar vivo nesse grupo. Isso acho que é o mais fundamental. Pegando um adversário que assim, antes, no sorteio da chave, a gente já olhou e falou: Boca e o Corinthians são os favoritos. E aí, de repente, os dois já perdem no primeiro jogo, né? Então agora é importante para ambas as equipes agora estarem todos com 3 pontos. O Corinthians é o lanterna pelo saldo de gols, né? Mas está empatado em pontuação. E agora é construir pouco a pouco, é jogo a jogo. Vai ter que enfrentar o bicho-papão, que é o Boca Juniors, vai. Mas se o Corinthians quer passar para a próxima fase, é isso. Não vai ter vida fácil. Já enfrentou a altitude, não foi bem lá. Vai ter que enfrentar um adversário tradicional, que é o Boca, né? Então, não tem vida fácil, amigo. Quer avançar na Libertadores, vai ter que pegar pedreira e vai ter que nem que seja no bate-rebate, no desespero, vai ter que ser, né? No jeito que o torcedor fala, no jeito Corinthians, vai ter que ser, né? E é isso, gente. Por hoje eu vou fechar o podcast. Vamos acompanhar aí, né? Quinta-feira, mais alguns jogos. Atlético Paranaense, Bragantino, né? Vamos acompanhar como é que vão se sair. São Paulo também entra em campo. Internacional também entra em campo. Então a gente vai acompanhar a vida dos brasileiros aí nessa quinta-feira. E aí amanhã a gente está de volta para comentar um pouco mais, tá? Dessa quinta-feira de Sul-Americana e de Libertadores, tá certo? Gente, valeu demais. Por hoje eu fecho. Forte abraço e até amanhã. Tchau.